de ser um Deus, mas um Deus que nos amou. Não somente o Senhor nos amou com palavras, com gesto. O Senhor nos enviou o seu único Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Mesmo não merecendo, mesmo sendo uns pecadores, sujos, imundos, injustos, mesmo assim o Senhor deixou a sua glória para vir nesta terra de imundícia e morreu na cruz para nos comprar e nos perdoar de todos os pecados. Que esse momento não seja apenas um momento de memória, mas um momento de vida, porque a tua vida está aqui entre nós. Por isso que te peço para que o Senhor se manifeste nesse lugar. Não é a minha pessoa, não é o teatro, não é as músicas que aqui foram cantadas, o coral, mas a tua presença que possa trazer cura, possa trazer salvação, libertação, possa causar evidências na qual o Senhor está entre nós. Seja conosco, Senhor. Continua fazendo a tua obra no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o Brasil e a maioria dos países do mundo estão falando sobre a Páscoa nesse dia, ou pelo menos nesses dias. Isso tem sido muito bom, de alguma forma. Não tem como negar isso, né? Mas, ao mesmo tempo, se tornou uma cultura, essa questão de Páscoa se tornou uma cultura onde falamos de algo sem nos preocuparmos do significado do próprio Páscoa. Comemoramos por comemorar. Se for perguntar para, até mesmo aqui entre nós, o que significa Páscoa? Está comemorando o quê? Vai ser poucas pessoas que vão entender o que é. Vai dar o sentido bíblico do significado da Páscoa. Há alguns que vão alegar que a Páscoa é chocolate, é coelho, a Páscoa é paixão, tipo aquele paixão de dois adolescentes ou duas pessoas que estão se apaixonando. E paixão é mais bacalhau, mais comida, sentar na mesa. Não se tem, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não se entende qual é o significado, de fato, do próprio Páscoa. Há uma filosofia chamada humanista, que é o pensamento humano, ou humanista, que é filosofia alemã, que entende o seguinte: a exaltação do prazer e a felicidade e a alegria e a satisfação do ser humano é motivo que deve ser em primeiro top para o ser humano. Estando feliz do que você, aliás, para você estando feliz, tendo prazer, experimentando prazer, tendo satisfação, e isso que mais importa. Essa é a linguagem que se ouve no nosso relacionamento, no nosso convívio, e o mais importante é que a pessoa está feliz. Ninguém pode discriminar, ninguém pode falar mal, ninguém pode contrariar. O mais importante é a pessoa ser feliz. Uma filosofia alemã chamada hedonismo, que governa a mente de muitas pessoas, inclusive a mente de muitos crentes entre nós. Dentro do contexto da Páscoa, qual é a cultura que nós vivemos hoje? É um fato que acabei de falar aqui agora. O que é mais importante? É a felicidade de vender e comprar. Para quem é comerciante, quem trabalha com comércio, o mais importante é conseguir abrir loja, vendeu, ganhou, lucrou. Isso é mais importante e mais satisfatório. Ganhar chocolates, você se sente mais feliz. Quem não ganhou chocolate hoje? Quem não ganhou? Não ganhou. Fala para mim. Levanta a mão. Não ganhou. Eu acabei de ganhar aqui chocolate. Lá atrás, da filha da irmã Carol, irmão Henrique.
Foi me abraçar lá atrás. Aí colocou a mão no bolso, tirou o chocolate e deu para mim. Falei, caramba, ganhei um presente até que fim, né? Então, ganhar chocolate faz parte da cultura de Pascal, né? E nós nos sentimos felizes quando ganhamos chocolate, sentimos realizados. E, por outro lado, nós engravidamos um coelho que vai botar ovo de chocolate. Eu não consigo entender essa biologia. E não sei quem que engravida o coelho, e aí vai ter ovo de chocolate, começa a ser distribuído por aí. O mais importante é conseguir comprar bacalhau, peixes. Eu comi peixe. Não sou contra você comer peixe, não sou contra você comer chocolate. Se você tiver condições de comprar, compra hoje, amanhã, compra na terça, na quarta, na quinta. O dinheiro é seu, pode comer chocolate à vontade, né? Mas o dinheiro é seu. Não é pecado isso. O mais importante é comer peixe, não pode comer carne. São fatos e decisões, cultura, que não tem fundamento bíblico, que a gente vai se adaptando e nós vamos acreditando nisso e entendendo que isso traz prazer. Então, porque todo mundo está fazendo, vamos fazer também todo mundo. Sexta-feira ninguém pode comer carne, no sábado nem pensar, hoje ninguém comeu carne. Alguém aqui comeu carne hoje? Caramba, você vai comer carne. Pecado isso aí. É pecado comer carne. Que surpresa, hein? Come carne? Não é para comer carne hoje, não. Comeu, Henrique? Você come? Brincadeira, mas acho que estava mudando. A pastora estava falando sobre isso hoje à tarde. Que antigamente ninguém comia carne, mas hoje todo mundo come carne. Até na sexta-feira comendo carne. Isso aí faz parte, né? E o mais importante ninguém comer é não comer peixe. Família reunida, para quem tem família, reunir amigos, tomar cerveja, tomar cachaça, refrigerantes, sobremesa, aí feliz Páscoa para todos até o ano que vem. Essa é a nossa Páscoa. Qual é a importância de tudo isso? Prazer. Qual é a importância de tudo isso? Satisfação. Qual é a importância de tudo isso? Alegria momentânea até o próximo ano. Em seguida, nós maquiamos a palavra Páscoa com a palavra paixão de Cristo. Parece que é dois seres humanos, um evento apaixonante. Que acontece? Que não é. Não é paixão de Cristo como nós interpretarmos na nossa cabeça carente. Muitas vezes a gente paixão de Cristo, então vou ter que namorar agora. Não tem nada a ver com isso. Parecendo uma paixão de dois meninos ou dois meninos, e duas pessoas. Mas aí, amados irmãos, Páscoa é o momento que a gente lembra da dor. Páscoa é o momento que a gente lembra da dor. Tanto quanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o momento pascal, é quando o povo de Israel saindo do Egito e indo para a terra prometida, naquele momento que eles sofreram livramento, que Deus havia prometido que ia matar todos os egípcios, e Deus falou para Moisés, por isso ungir todas as casas do povo de Israel, que o espírito de morte ia passar em todo o Egito, menos na casa dos israelitas, onde havia a marca do sangue. Naquele lugar, naquelas casas, o anjo passaria, não tocaria naquela casa onde havia a marca do sangue e do cordeiro. Então a Páscoa é passar por cima. Então o anjo do Senhor nos livrou o povo de Israel da morte. Naquele contexto egípcio, quando antes de Deus livrar o povo de Israel lá do Egito. No Novo Testamento, a Páscoa significa
a morte de Cristo. Cristo nos livrou da morte eterna. Aonde? Na cruz. Eu te pergunto, foi fácil para Jesus Cristo subir sendo colocado naquela cruz? Não. Você vê aqui uma pequena encenação, mas o efeito mais importante, a expressão mais importante da Páscoa é a cruz de Cristo. O que é? O que é? A cruz de Cristo, que é o efeito, um dos efeitos mais importantes da Páscoa, a cruz. Sem a cruz não há Páscoa. Sem a cruz não há cristianismo. Nós seríamos apenas como religiosos. O nosso cristianismo, ele é diferente de outras religiões, justamente por causa da cruz. Se não houvesse a cruz, não haveria cristianismo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Se não houver a cruz, nós não seremos cristãos. Vamos ser chamados de uma seita, de um religioso, mas sem a cruz não há vida cristã. Abra sua Bíblia, por favor, o pessoal pode colocar aqui no Data Show, Mateus capítulo 27. Mateus 27, versículo 22 a 25, depois a gente vai pular para outros versículos. Mateus capítulo 27, versículo 22 a 25, perdão. Depois a gente vai pular para outro versículo. Mateus, capítulo 27, versículo 22 em diante. Pilatos perguntou, no contexto onde que Jesus estava sendo julgado e recebeu a condenação. E aí Pilatos aqui ele pergunta: que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica, responderam todos. E ele perguntou: que crime que ele cometeu? E aí começaram a gritar bem alto: crucifica! Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pela morte desse homem. Isso aí com vocês. Versículo 25. E toda a multidão respondeu: que castigo por esta morte caia, e o castigo para essa morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Ainda no mesmo capítulo, pulando no versículo, porque o capítulo é comprido, versículo 45 em diante: ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão, e deu para Jesus beber. Mas os outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Versículo 50, perdão. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Páscoa. Onde que está o coelho aqui? Onde que está o chocolate aqui? Onde que está o bacalhau aqui? Eu pergunto: onde que está bacalhau? Onde que está peixe? São invenções que a gente costuma
inventar e vamos nos aculturando com essas invenções, sem base nenhuma. Algumas lições que aprendemos é da cruz de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha o tamanho do amor que Deus nos amou. Deus não esperou você ser perfeito, ser bonito, ser limpo, mesmo sendo injusto, mesmo acabado, sem ninguém, rejeitado na família, mesmo com todo respeito, mendigando, ninguém te dando valor, Deus te amou, Ele amou você. A prova desse amor, Ele envia o seu filho, o único filho, para morrer por você, mesmo sem merecer. Ele não esperou olhar para você ficar muito limpo, muito lindo, fazer, como chama? Ir fazer, sei lá, limpo, para emagrecer ou para engordar, para usar roupas chique, cabelo chique. Não esperou você. Ele morreu por mim e por você, mesmo ainda pecador. Esse é o amor de Deus. Deus não esperou você se tornar perfeito, santo, para morrer por você. Mesmo assim pecador, Ele morreu por mim e por você. E a cruz nos transforma em verdadeiro cristãos. Quinta-feira, aquela palavra da quinta-feira. É somente pela cruz que nós somos cristãos de verdade. Segunda parte. O que torna você cristão não é as frequências que você vê hoje a parte 2. Na quinta-feira foi a Aliás, parte. Hoje é ceia. Vou falar sobre isso daqui a pouco. O que torna você cristão não é esse momento que você está aqui. Estou na igreja agora, vou participar da ceia, sou cristão. Não. O que torna você cristão não é quantas vezes você frequenta culto aqui. Não é. O que torna você cristão não é quantas vezes você trabalha para Deus, trabalha no louvor, quanto que você é dizimista, ofertante. Não é isso que torna você cristão. O que me torna cristão, que torna todo ser humano cristão de verdade, é pela cruz. Sem a cruz não há cristianismo. Não existe cristianismo. Repito, a diferença do cristianismo com outras religiões é por causa da cruz. E a cruz que a gente negligencia muito. Não damos esse valor da cruz na nossa vida. Cruz nos transforma em verdadeiros cristãos. Não é frequência da igreja. Não é carregar a Bíblia debaixo do braço que torna você cristão. Não é colar que você usa com o sinal da cruz que torna você cristão. Não é a camiseta que você usa com os dizer cristão ou com a marca da cruz que torna você cristão. O que torna você cristão é a cruz de Cristo, que você precisa se entregar, que eu preciso me entregar. É isso que o apóstolo, eu ia falar apóstolo, mas o Lucas, Jesus diz em Lucas capítulo 9, versículo 23 a 25. Lucas capítulo 9, versículo 23 a 25. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, faça o quê? Se alguém quiser ser cristão, me seguir, frequentar a igreja, inclusive, faz parte disso. Se alguém quer me seguir, quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente. Quando tem que tomar a cruz? Só domingo? Só na quinta? Quando? Tome diariamente a sua cruz. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta,
sexta, sábado, domingo, em janeiro, fevereiro, março, abril, em maio, junho, julho, agosto, toma a sua cruz, todo dia, todos os anos, todo momento. Isso que nos torna cristão. Pois quem quiser salvar a sua vida, versículo 24, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, esse a salvará. Versículo 25 diz: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Negar-se a si mesmo, tomar a cruz. Você precisa de negar, se negar. Negar a si mesmo tem muito a ver com renúncia. É fácil? Não. Por quê? Está tocando na sua ferida, na minha ferida. Abrir mão daquilo que eu gosto, que eu adoro. Abrir mão daquela música que eu gosto. Abrir mão dos meus prazeres. Abrir mão das coisas que eu gosto de fazer, gosto de falar. Abrir mão, muitas vezes, das pessoas que eu amo. Nega-se a si mesmo. É negar o pecado. É pecado, não vou envolver. Não quero. O pecado é aquilo que se leva a desobedecer a Deus. É pecado. Não tá, hoje, a moda é você apontar o pecado de alguém, está me julgando. Mas se é para julgar, sim. A cruz é um lugar que eu e você somos julgados. É na cruz. Negar o pecado, renunciar ao seu orgulho e a sua soberba, é na cruz que o orgulho se torna humilde. É na cruz. É na cruz que o arrogante cala a boca. Não tem mais opinião. Na cruz, por causa da cruz. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas por que nós temos aqui no meio da igreja tantas divisões, tanta opinião? Tem gente que foge da cruz, como o diabo foge da cruz. Porque a cruz nos machuca. A cruz cala a nossa boca. Aonde que você deveria ter opinião, não tem mais opinião. Calou a sua boca por causa da cruz. A cruz te mata. E quem quer morrer? Estamos vendo aqui uma cultura de hoje. As pessoas, estavam conversando com uma irmã, as pessoas hoje preferem ir em igrejas onde que venha do jeito que você está, ninguém vai tocar no seu problema. Se você já casou umas 50 vezes, não tem problema, fica aqui, ninguém vai se envolver com o seu problema. Você está devendo na praça por aí, não tem problema, senta aí. Não, ninguém vai tocar em você. Está com problema de AJ, problema, não tem problema, só sentar aqui. Está com problema com o namorado, com a namorada, com a menina, com a prostituição, com o adultério. Senta aqui, ninguém vai tocar em você. A ausência da cruz está enchendo tanto templo hoje. Porque a mensagem é uma mensagem que está na moda hoje. É uma mensagem que espanta. Muita gente fugindo da cruz, como o diabo foge da cruz, hoje em dia. Aqui não está falando sobre bênção, sou cruz. A pessoa cai fora. Mas a mensagem da cruz é a mensagem que está aqui na Bíblia. Negar a si mesmo é negar a tua vontade carnal. O quanto gostaria de tomar açaí nessa hora. Mas por causa da cruz, as minhas vontades foram crucificadas. Por causa da cruz, a minha raiva está na cruz. O meu orgulho está na cruz. A minha arrogância está na cruz. A minha opinião está na cruz. Não tem mais opinião. Por causa da cruz, vive quieto, calado. Eu só faço aquilo que é da vontade de Deus. E aonde se revela a vontade de Deus? Na palavra. É na palavra. Por causa da cruz, eu vivo calado, na minha opinião, humana, na minha vontade humana. Por causa da minha cruz, eu me sujeito só na palavra que me guia. Mas é minha opinião, a sua opinião tem que ser crucificada. Mas esse é meu temperamento, crucifica o seu temperamento na cruz.
Mas eu nasci só desse jeito, então crucifica, carrega a cruz. Senão você não é cristão. Chama você de outro nome. Negar todas as vontades carnais por causa da cruz. Negar seus maus pensamentos diabólicos por causa da cruz. Negar desejos malignos por causa da cruz. Sentimentos e emoções endemoniadas, malignos, tem que ser lançado na cruz de Cristo. Para você viver, experimentar o que é o cristianismo, enfim. A cruz vai ressignificar a minha vida, a nossa vida em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. É na cruz que nós encontramos a nossa ressignificância da nossa vida. O antes e depois é na cruz. Quem você era alguns anos atrás e quem você é hoje é por causa da crise, você mudou de vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Vamos lá? Eu estou. Quando diz que eu estou crucificado, o meu ego está crucificado. A minha pessoa está crucificada. O que resta em mim? Se eu estou crucificado, o que resta em mim? Nada. Eu estou crucificado. E quem vive, mas Cristo que vive em mim. Não sou mais que vive. Aquele Jesus que alguns de vocês não conheceram, graças a Deus vocês me conheceram somente depois da cruz. Graças a Deus que você conhece esse irmão que está sentado ao seu lado agora. Eu sou depois da cruz. Tenta imaginar se conhecesse ele antes da cruz. Antes da cruz, quem você era? Quem você era antes da cruz? Quem você era antes da cruz? Pergunta para você, irmão, quem você era antes da cruz? Quem é? Traficante? Um doido? Um bêbado? Um Zé Mané? Quem era? Cachaceiro? Um malandro? Quem você era antes da cruz? Quem você era? Fofoqueiro? Mentiroso? Quem você era antes da cruz? Se metia em tráfico? Quem você era? Quem você era? Enrolado. Mentia para todo mundo. Mentia, pegava dinheiro dos outros, não devolvia mais. Se prostituía para todos os homens que passavam para cá, para lá. Mulher. Mais d'água, para cá, para lá. Mas por causa da cruz, você tem o irmão que você tem aqui. Hoje nós somos irmãos. Por causa de quê? Chocolate? Posso não ter ganho chocolate. Posso não ter comprado bacalhau. Mas a cruz me aproximou de você, a cruz me aproximou de você, a cruz me aproximou de você. E hoje somos irmãos por causa da cruz. Por causa da cruz. A cruz me mata. Repita comigo, a cruz me mata. A cruz cala minha boca. Eu sou muito arrogante. É por causa da falta da cruz na sua vida. Falta da cruz.
A cruz corta a língua de fofoqueiro. Não existe um crente cristão que carrega a cruz e ser fofoqueiro. Não existe. As duas umas. Ou um crente fugindo da cruz, porque um crente fofoqueiro não existe. Não deve existir. A cruz corta a minha língua, ou a língua de fofoqueiro. A cruz corta o nervosismo de quem anda nervoso. A cruz que acaba com a ansiedade ou preocupação para trazer paz para quem anda perturbado por causa da crise, ele se acalma. A cruz traz paz para o preocupado, para o ansioso. Por causa da cruz, vive calminha, calminha. Agora, quem vive atormentado porque está fugindo da cruz? Frequenta a igreja, faz tudo na igreja. Prega, mas continua atormentado porque está fugindo da cruz. A vida na cruz não me dá mais outra opção. Não tem mais outra opção. Não tenho outra opção na cruz. Não tem mais segundo plano por causa da cruz. A única opção é Cristo, é seguir a Cristo, é carregar a cruz todos os dias. Segunda opção, não tem. Já foi vendida. Ah, pastor, quero uma cruz leve. Cruz leve não existe. Toda cruz é pesada. É pesada. Carregar a minha cruz é morrer diariamente. A cruz nos fere. Não é fácil. Eu sei o que estou falando aqui. Não é fácil. Algum lugar que eu experimentei a vida na cruz foi na faculdade onde que estudei. Recebi convite empolgado. Eu não conhecia. Entrei lá na faculdade e me surpreendi. Que não tinha mais direito para mim. Não tinha mais opinião. Tem que concordar com tudo. Todas as propostas que me era feita. Boas ou doloridas. Tinha que aceitar. Mesmo que sejam doloridas as propostas, provações, passando calado, por causa da cruz. Não sei, desculpa, repito sempre esse testemunho, não sei se por causa do sistema que foi criado, nós começamos com 73 alunos, que somente 5 se formaram. Que conseguimos resistir em 5 anos. Onde foram o restante? Não é que a gente é melhor que se formou. Nós somos super santo, não. Continuamos imperfeitos. Mas no onde que estudei, aprendi a carregar a minha cruz calada. Sendo tratado por Deus. A carregar minha cruz, entra no quarto, começa a adorar, a glorificar o nome do Senhor. Não tem amigo, não tem pai, não tem mãe. Não tem alguém que possa dizer para você, ó, levanta, eu vou te dar um abraço. Não tem, não tem. Sozinho. Pelo contrário, brincando com você, aprontando em você, você tem que relevar tudo na brincadeira, por causa da cruz. Passa o primeiro ano, segundo ano, vontade de largar tudo, obviamente, como ser humano, vontade de desistir, não aguento por causa da cruz, olhando para a história da própria faculdade, dizendo que teve alguém que se formou, está aqui, outro que está nos Estados Unidos, outro. Você vai lendo história, as histórias foi me motivando de segurar na minha cruz e chegar até o final. Eu dizia, eu também vou chegar até o final. Se o fulano e tal se formou, outro terminou, não desistiu, por que eu vou desistir?
eu também vou seguir a mesmo caminho, vou agarrar na minha cruz. Até terminar. A cruz mata, machuca. Mesmo no meio das tentações ou provações, mesmo no meio às dores, mesmo no meio às dificuldades, fama, dinheiro, aplausos, escolhe a cruz. Escolhe a cruz. Romanos capítulo 6, versículo 5 a 6. Romanos capítulo 6, versículo 5 a 6. Se nos tornamos um com Ele, ao morrer, nós morremos juntos, como Ele morreu, então também ressuscitaremos como Ele. Nós sabemos que o nosso antigo e eu foi crucificado. O nosso antigo eu foi crucificado com Ele, para que o corpo morto do pecado fosse destruído, fazendo com que nós não fôssemos mais escravizados pelo pecado. E a palavra da cruz é loucura. Eu estou falando aqui sobre a cruz, talvez alguns que estão me ouvindo aqui estão pensando, puxa vida, pastor, isso aí é besteira. Passa a perca do tempo. Você tem razão. Por quê? Porque falar sobre a cruz, ou viver sobre a palavra da cruz, é loucura. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Para aqueles que não gostam da palavra cruz, ou da atitude de ser crucificado, está se perdendo, é loucura. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Loucura, por que é loucura, pastor? Porque não cabe na nossa razão humana entender a cruz, não cabe. A lógica humana não consegue imaginar ou mensurar a cruz. É na cruz onde que os judeus, árabes, palestinos, gentios, todo mundo se tornou irmãos, por causa da cruz. É na cruz onde que é brasileiro, angolano, zairense, é na cruz onde que paraguaio, argentino, todo mundo se torna irmão. Qual é a razão? Qual é o raciocínio disso? Não tem lógica. Mas por causa da cruz. A cruz destruiu todo tipo de inimizade. Todas as barreiras que haviam entre nós. Isso é loucura. É loucura. Loucura porque não cabe na razão humana. Ultrapassa o entendimento humano. A cruz tem inimigos. Repita comigo. A cruz tem inimigos. Quem é aqui o inimigo da cruz? Logicamente vai querer falar. Fala agora, você é apedrejado. Brincadeira. Mas o apóstolo Paulo escreve, falando sobre os inimigos da cruz. Filipenses capítulo 3, versículo 18 a 19. Filipenses capítulo 3, versículo 18 a 19. Filipenses capítulo 3, versículo 18 a 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos de Cristo, ou da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador,
o Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, quem são os inimigos da cruz? Não são apenas pessoas de fora. Os inimigos da cruz não são apenas aquele pessoal que está tomando cerveja na rua, andando, dançando. Não são somente esses. Até entre nós, diz o apóstolo Paulo para a igreja de Filipenses, até no nosso meio existem aqueles que são inimigos da cruz. Agora, como que reconhece? Ele tenta descrever essas pessoas que no nosso meio, que frequenta a igreja, toma a ceia junto, trabalha na casa do Senhor, levanta a mão, tudo que um crente pode fazer, faz. Mas como é que o inimigo da cruz se comporta? Pessoas que resistem à renúncia. É o inimiga da cruz. Não quer renunciar à velha vida. Se converteu, frequenta a igreja, prega, canta, dança. Antigamente era farofeiro, pulava carnaval, bebia, cachaceiro. Se converteu. Por que não larga a cachaça? Por que não larga a mentira? Por que não larga a prostituição e adultério? Por que não larga a desobediência? Porque não quer renunciar. E esse que resiste à renúncia é um dos inimigos da cruz. Porque não tem como ser coerente. Se converter, você era no mundo, estava no mundo. Roubava, mentia, enrolava um monte de gente. Se envolvia com mulher, com homem, para cá e para lá, bebia. Agora, entregou a sua vida para Jesus. Renuncia a isso. Não, não posso. Abre mão das suas emoções doentias. Não dá, não consigo. Abre mão do seu orgulho, da sua arrogância. Não, pastor. Então o seu não te identifica que você é inimigo da cruz. Porque quem é amigo da cruz, mata o seu orgulho na cruz. Mata a sua arrogância na cruz. Quem é amigo da cruz, mata a sua carnalidade na cruz. Mata as suas opiniões na cruz. Mas o inimigo da cruz não. O inimigo da cruz se justifica. Se explica. Não posso, porque não dá, porque não. Você é puro inimigo da cruz. É como o diabo foge da cruz, você também está fugindo da cruz. Como muito crente dentro da igreja, frequenta a igreja, faz um monte de coisa na igreja, por que nós encontramos tanta dificuldade de pastorear a igreja? Porque a igreja está cheia de inimigo da cruz. A igreja está tomada pelos inimigos da cruz. Gente que não quer morrer, gente que não quer renunciar ao orgulho, não quer renunciar à soberba, à carnalidade. Gente que não quer abrir mão da vida antiga. O pastor prega, ensina, a pessoa continua intacta, como se nada tivesse acontecendo. Pastor, está sendo muito duro. A cruz é dura. A mensagem da cruz é muito dura. Por quê? Porque me mata, me machuca, me sangra a cruz. Você quer uma mensagem meia boca? Está cheio aqui de igreja, lotadas. Onde que a pregação é emocional, vai cantar, você fica delirando. Vai lá. Aqui é a palavra de Deus. Aqui é a mensagem da cruz. Levarei também a minha cruz. Eu vou carregar a minha cruz. Quer mensagem meia boca? Vai. Hoje está cheio de denominações hoje. De todos os tipos e todos os pastores. Mas o inimigo da cruz, onde vai parar? A Bíblia diz sobre isso. Pessoas que resistem e renunciam, inimigo da cruz,
fala de Jesus, mas não renuncia ao orgulho, não renuncia à soberba, não obedece ninguém, não aceita ouvir um não, tem que ser do jeito dele, é o inimigo da cruz. Irmão, quando fala que tem que ser do jeito dele, não é simplesmente porque o pastor ditou, porque o pastor está mandando. Não, a Bíblia, confere na Bíblia, se está escrito na Bíblia. Você pode até não concordar com o pastor João, com o pastor Alex, mas está na Bíblia. Tem que obedecer. Se não obedecer o que está na Bíblia, eu sou inimigo da cruz. É simples assim. Fala, canta, prega sobre Jesus, mas não quer carregar a cruz, não quer perdoar, não aceita submeter, só murmura, fofoqueiro, caluniador, depois canta, dirige a célula, prega por aí, mas é inimigo da cruz camuflado entre nós. Obediência disfarçado. Vou obedecer, pastor. Concordo com o pastor. Disfarce. Por dentro aqui está fugindo, se escondendo da cruz. Inimigo da cruz, prega bem, canta bem, conversa bem, tudo bonito, mas não paga a cruz, não paga o sacrifício para orar. Não quero orar. Vamos orar? Não, estou com alergia. Tem muita gente que é alérgico de oração. Vai ter oração amanhã. Mas vou ter que levar meu cachorro para a vacina. Que dor do seu cachorro. Inimigo da cruz, não lê a Bíblia. Para que ler a Bíblia? Inimigo da cruz passa horas e horas e horas no celular. Ler a Bíblia? Não. Pastor, mas estou lendo uma Bíblia. A sua Bíblia não é celular. Aliás, o seu celular não é Bíblia. Pode ter aplicativo para a Bíblia, mas não é Bíblia. Lê a Bíblia de folha. Onde que não tem vídeo, não tem imagem, ninguém. É só a Bíblia, só você, Espírito Santo. Ou não tem imagem para te distrair. O inimigo da cruz não discipula. Discipular dá trabalho. O inimigo da cruz é só frequentador da igreja no domingo e só na ceia e na ceia. Quer conhecer o inimigo? Olha aqui o rosto de quem está ao seu lado aí. Vê se o mesmo rosto vai aparecer na quinta-feira ou vai aparecer no domingo. Nos próximos domingos. Pergunta, onde que eles vão estar? Nos próximos cultos. O inimigo da cruz só aparece só no dia da ceia. Passou essa ceia aqui, amanhã, volta. Desce da cruz. Joga a cruz no lixo. Quando vai aparecer? Até na próxima ceia. No mês que vem. Aparece de novo. E diz que ama todo mundo. Diz que é cristão. Diz que é filho de Deus. Diz que é o servo de Deus. Aonde? Inimigo da cruz. Inimigo da cruz não aparece quando precisar. O inimigo da cruz, o Deus, o inimigo da cruz, qual é o Deus dele? O texto que nós lemos aqui de Filipenses capítulo 3, diz o seguinte, que esses quais que estão entre nós, o Deus que são o inimigo da cruz, o Deus deles é o ventre. Não é porque eu tenho barriga grande, por isso que tenho um Deus. O Deus desses que são inimigos da cruz, o Deus deles é o ventre. Qual é o Deus deles? Qual é o Deus deles? Como que você passou sexta-feira, sábado até hoje? Se você não ganhou bacalhau, se você não ganhou chocolate, você ficou feliz? Ou ficou triste porque não conseguiu alimentar o seu Deus? Tem gente que está triste hoje porque não conseguiu alimentar o seu Deus. Nada contra chocolate. Não me entenda, irmãos. Chocolate é seu, dinheiro é seu.
Essa semana mesmo fui no Pão de Açúcar. Quando cheguei lá, tinha uma parede inteira assim, de oferta entre aspas, de chocolate. R$200, R$300, R$150, chocolate. Quem tem dinheiro compra, não tem problema nenhum, não é pecado, o dinheiro é seu, a gordura é sua, o fígado é seu. Compra, fica bem à vontade. Você pode comer chocolate no domingo, na terça, na quinta, todo mês de abril come, o dinheiro é seu, sem problema. Mas quem é o inimigo da cruz? O Deus dele é o ventre. Ah, não comi salmão. Ah, não comi peixe hoje. Preocupação de quem é inimigo da cruz? Pelas coisas do mundo. É muito mais preocupado com as coisas terrenas do que com as coisas celestiais. Porque o inimigo da cruz, ele quer reinar aqui na terra. Interessante que o apóstolo Paulo diz, o destino deles, de quem é deles? De quem é o inimigo da cruz? O destino dele é a perdição. Qual é o destino? Qual é o destino? É o pastor que está inventando isso. Ou está na Bíblia? Então, se está na Bíblia, se preocupa. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Vai se cumprir. Não falha. E não vai falhar. Quem você é? Você é amigo da cruz ou inimigo da cruz? Quem é amigo da cruz aceita a cruz. Se quebranta. Se rende. Diz, eu preciso de mudança na minha vida. Esse é amigo da cruz. Eu não posso continuar carregando essa velha vida arcaica, cansada. Eu preciso aceitar a cruz na minha vida. Para que haja mudanças na minha vida. O texto que nós lemos aqui de Lucas capítulo 9, versículo 23 a 25, onde Jesus diz, se alguém quiser me acompanhar, ou quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Pois quem adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, encher a pança com chocolate, com bacalhau, com peixe, nada contra a comida. Eu comi peixe hoje. Minha esposa fez um almoço abençoado. Comi, ela fez peixe. Nem esperava também. Quando foi ver, peixe está lá. Fez aquele caldo do peixe, não sei como que chama aquele negócio aí, só ela que sabe. Com camarão, colocou em cima. Eu falei, caramba, Liliane, que delícia. Comi hoje. Amanhã vai ter? Não sei. Eu sou feliz com peixe e sem peixe. Eu sou feliz com chocolate e sem chocolate. O inimigo da cruz gosta das coisas terrenas desse mundo. Porém, nós não somos desse mundo. A nossa pátria é lá no céu. A nossa pátria nos espera, diz o apóstolo Paulo. Nós não somos daqui. Esse mundo é passageiro. Os carros são passageiros, a política é passageiro, as pessoas são passageiras, o dinheiro é passageiro, tudo, a fama é passageiro, curtidas são passageiros, celular são passageiro, porque a nossa pátria está lá. Vamos colocar em pé.
último lugar aqui. A cruz é um lugar de perdão. Lugar de quê? Quando Jesus morrendo e quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. E contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte na cruz. Nosso Senhor, o meu Senhor Jesus, sangrando. Isso anula completamente a nossa vontade de querer perdoar ou deixar de perdoar. Não estou sentindo que tem que perdoar. Perdão não é sentimento. O que Jesus estava sentindo na cruz? Qual é a emoção que Jesus tinha? Qual é o sentimento que tinha nele? O que ele estava pensando naquele momento que estava sendo crucificado, sangrando, cansado por mim e por você? E ele conseguiu dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazer. Perdão não é emoção. Quando sentir vontade. Não. Perdão é espiritual. Independente daquilo que eu estou sentindo ou deixar de sentir, eu preciso perdoar. Porque é na cruz que eu sou perdoado. É na cruz que nos encontramos. Os inimigos se tornam amigos por causa da cruz. Os inquietos encontram a paz por causa da cruz. Todos encontram a vida por causa da cruz. É na cruz que encontramos vida. E vida é abundância. Antes dos irmãos Renan ministrar aqui, irmão Iker, eu quero colocar aquela música que eu te pedi para colocar, por favor. Iker ou Everson. Eu não sei se tem letra nessa música aí, alguns conhecem. Quero cantar essa música junto com os irmãos.